o asana como ferramenta meditativa, tá? Ou seja, não é qualquer coisa, é uma live importante porque a gente hoje em dia sabe que a maioria das pessoas entende a prática de yoga como a prática de asana. E a gente ouve falar, né, que o yoga é meditação e a prática do asana é uma prática que auxilia na meditação. E como é que faz isso? E por que faz o asana? E por que não faz? E hoje quem eu vou trazer aqui é um cara que hoje em dia, de verdade, assim, apesar da gente não ter próximo, não ter uma vida próxima e tal, é um cara que eu muito orgulhosamente chamo de amigo, que eu conheci através da internet, né? Comecei a seguir o conteúdo dele, achei o conteúdo dele muito bom. E no Festival de Yoga de Paraty a gente chamou ele, convidou ele para vir aqui para casa. E essa pessoa é o Alê Toledo, um grande professor, uma grande inspiração para todos nós. Então já vou chamar ele aqui, que ele já está na área. Bom dia. Bom dia, bom dia. E aí? Tudo bem, Que querido? bom ver essa carinha de novo assim, conversando comigo. Beleza pura, esses óculos redondos, esses olhos claros. Tá bem? Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. E você, tá em Paraty? Estou em Paraty, estou em casa. Tá um dia lindo, 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 lindo. Esse fim de semana todo foi assim, né? Então, eu fiquei ontem e anteontem no Rio, aqui na frente, o dia inteiro com a Bruna, com o Matheus. Foi uma delícia. Ah, esse lugar aí é uma delícia, mágico, né? Esse É. lugar é incrível Inclusive, demais. já pode voltar, já está na hora de voltar, viu? Pois Já podem voltar. é, né? Eu vou começar aqui a arrumar minha mochila já. Exato. Ai, que gostoso. Bom, então, primeiro, Ale, bom dia. Muito obrigado por aceitar esse convite, tá? Para a gente poder bater esse papo, que certamente é um papo que eu acho muito importante para a maioria das pessoas, porque hoje em dia, né, como a gente sabe, como a gente conversou bastante quando você esteve aqui, né, cada vez mais o yoga tem se tornado uma prática de asana, né? E que é uma ferramenta linda, importante, grande, gigante, mas que certamente hoje em dia, né, a gente pergunta para as pessoas assim: você estava fazendo yoga? A pergunta a gente sabe que você estava fazendo uma prática de asana? Né? Porque o yoga a gente sabe que é mais do que isso, mas quando a gente fala sobre prática de yoga, a gente já pensa na prática de asana. E existe muito essa fala, que é uma fala correta e maravilhosa, que é: não, o yoga é meditação, não existe yoga e meditação, que nem a gente vê muito por aí, né? Yoga e meditação. Yoga é meditação junto, né? E o asana, como muitas vezes a gente interpreta e vê o asana como uma ferramenta física do yoga, né? E que pode levar a estados mais interessantes de consciência. Mas Krishnamacharya, né, que é o professor dos meus professores, ele trazia asana como Sharira Samyama, ou seja, a meditação no corpo, a meditação que usa o corpo, né? E eu acho que o Alê, como um grande especialista, né, de asana, se vocês que acompanham já o perfil do Alê, acredito que todos aqui acompanham, se não, pelo amor de Deus, clica aqui em cima e já aperta para seguir, porque é muito bom o conteúdo dele. E ele é um cara que passa muito essa visão do asana, um asana com uma montagem boa e principalmente a atitude mental para você estar dentro do asana, né? Então, Ale, antes da gente entrar mais profundamente nesse tema, como é que veio o yoga assim na sua vida? Há quanto tempo? Como é que foi? Por que você se interessou? Fala aí um pouquinho. Bom, primeiro bom dia para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Queria agradecer você, Caio, tanto pela abertura, quando você me recebeu, nos recebeu aí, né? Eu e mais uma galera, você e o Matheus. Então, acho gostoso criar essas conexões, assim, que a gente vai conhecendo online e depois a gente pode ir presencialmente se conhecer e tal. Então, eu queria agradecer também essa abertura, esse convite para esse papo de hoje. O yoga entrou na minha vida quando eu estava na faculdade, né? No final da faculdade, isso faz 10 anos. Faculdade de quê? E eu fiz engenharia mecânica. Ah, eu Eu sou também, formado em engenharia mecânica. sabia? É mesmo? É, Olha, eu não sabia disso. eu fiz 2 anos de engenharia mecânica, só que aí depois eu saí, porque eu já tocava na época, né? Mas Ah, que tá. coincidência, eu também fiz Pois é, engenharia mecânica. Maneiro. eu fiz engenharia mecânica. Só que aí no final no meu último ano de faculdade, eu estava fazendo um estágio
e estava terminando algumas matérias. Fazia um dia de aula por semana, os outros 4 dias eu fazia estágio. Eu ia terminar nesse um ano a faculdade e o estágio juntos. Só que aí eu estudava numa universidade pública e a universidade entrou em greve depois de 6 meses. Então eu terminei o meu estágio, fiz um ano, terminei, foram 6 meses de matéria, só que aí eu tive que voltar para fazer tipo, 6 meses de um pouquinho só de matéria. Eu estava acostumado a ter um monte de coisa na faculdade, fazia um monte de coisa, além das aulas, né? Voltei para ficar tipo quase que a semana inteira livre, assim. Então eu tinha muito tempo livre. Foi quando eu me interessei por fazer esportes, na verdade. Eu comecei a correr, eu comecei a nadar, comecei a fazer academia e comecei a fazer yoga. Tinha yoga perto da minha casa e eu já tinha interesse, assim, pelo yoga em si, sem conhecer, né? Tipo, o que a gente conhece é mais o que a gente vê mesmo, né? Uma Dos curiosidade, asanas. né? Exato, tinha uma curiosidade e pelo estilo de vida, assim, também mais meditativo e tal. Queria conhecer essa vertente. Fui fazer foi, e foi muito louco, cara, porque eu tava no final da faculdade e a coisa começou a entrar na minha vida de um jeito assim que é muito difícil de explicar, porque foi muito rápido, né? Tipo, eu fui me interessando muito rápido, assim, por estudar mais e entender. Aí eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar na engenharia mesmo. E aí eu tive dinheiro para fazer minha primeira formação, né? Aí fiz a formação, depois fiz uma segunda formação e aí sim eu comecei a dar aula. E aí eu fui fazendo essa transição, assim, né? Saí do emprego que eu tava, montei uma escola e fiquei só com o yoga, assim, fui me aprofundando cada vez mais. Então, começou porque eu tinha muito tempo livre, na verdade. Começou porque chegou numa época da minha vida ali, tipo, de final de faculdade, que eu tava com poucas matérias, tava com tempo livre e entrou. E foi num momento, assim, que as coisas começaram a mudar. Muita coisa mudou, assim, em mim, na minha vida. Então, foi bastante interessante, assim, esse Uma processo. pergunta, como é que você é, hoje, como é que você olha para esse Alê que começou a prática e se interessou por ela? Você era um cara mais agitado, você já era mais introspectivo, você tinha essa curiosidade, vamos dizer assim, sobre aspectos de um viés mais espiritual, você era mais cético, né? E eu digo isso com muita propriedade. Eu também, como engenheiro, na época de faculdade, eu era muito pá, isso aqui não, me prova, né? Sim. E eu fui me abrindo. Como é que era o Alê antes? Olha, eu era uma pessoa pragmática, assim, né? Eu acho que antes da faculdade, né, de fazer engenharia, eu fiz Senai. Então, tipo, na adolescência, assim, né? Trabalhei também na indústria e tal. Eu acho que eu cresci nesse lugar muito das exatas, que é bem pragmático, né? Tipo, de provar e tudo mais. Mas eu sempre tive um viés mais da espiritualidade também. Ainda que eu não cultivasse isso de alguma maneira, eu tinha alguma coisa em mim que me levava para esse lugar de querer entender alguma coisa mais misteriosa, assim, né? Tipo, alguma coisa que não necessariamente está pautada na lógica do dia a dia, mas de coisas que a gente pode cultivar e sentir de outros lugares, né? Então eu tinha isso também, mas muito pouco, assim, sem, sem cultivar ou fazer nenhuma prática em relação a isso. Quando eu estava na faculdade, sim, e aí meu período, eu vou traçar o período antes do yoga, pós-yoga. Eu acho que eu era uma pessoa, eu acho não, eu era uma pessoa bem difícil de se relacionar, muito estressado, sim, né? Tipo, acho que muito, acho que eu lidava mal com as minhas frustrações, então isso acarretava nas minhas relações, assim. Muito agitado, eu ainda sou, embora não pareça, assim, eu acho que quem me vê no Instagram acha que eu sou uma pessoa super calma, eu sou bem agitado, né? Eu tenho um ritmo assim mais agitado e eu acho que o yoga também deu uma ajudada nisso. E depois do yoga, eu acho que tem uma relação que entra também no nosso tema, que é uma relação com o corpo, né? Aprender a se relacionar com o próprio corpo, a percepções do próprio corpo, explorar novas sensações e tudo mais. E mudou muita coisa em mim. Essa relação com a meditação também, com esse lugar mais de introspecção, que também me fez visitar lugares em mim
que foram importantes, assim, de percepção e de ressignificação. E eu acho que eu mudei muito, assim, né? Tipo, e tem uma brincadeira até que eu faço que às vezes as pessoas me perguntam qual é o meu signo, né? E eu sou ariano. Aí eu falo, mas eu sou um ariano controlado, que o yoga deu uma. Porque eu era mais, assim, eu era mais do fogo, assim, né? Eu acho que a prática me levou para percepções internas. Quer dizer, a prática me leva ainda, né? Eu acho que ela, a cada ano, assim, que eu vou percebendo coisas que mudam, a prática me conduz para percepções que vão me transformando em uma dialética, né? Me transforma e me transforma na relação com os outros. E a relação com os outros, transformada, transforma a mim de novo. Então fica Um nesse ciclo, ciclo que se retroalimenta. Oi? um ciclo virtuoso, né? Exato, exato. Então as coisas vão. E assim, e é interessante falar que não é um processo sempre agradável, né? Tipo, romantizando, tipo, nossa, olha que lindo que é, tipo, a gente entra em contato com várias coisas que a gente não quer entrar e reconhecer em nós mesmos, né? Então, isso também eu acho interessante, assim, perceber quais são os lugares da gente que a gente não quer olhar. E isso talvez seja também interessante na prática. A própria prática física traz isso, né? Física, tipo, falando do asana. Tem coisas que às vezes. Dando um exemplo aqui, né, para ficar palpável. Eu estava dando uma prática que o tema era água, fluidez. Tipo, e nessa prática teve uma moça que teve torcicolo durante a prática. Em Que ela algum movimento travou. E aí eu falei, é interessante perceber como numa prática de fluidez, que a gente está aqui no movimento, está soltando a articulação, algo trava, sabe? Algo bloqueia. Tem muito do físico, né, do corpo e tudo mais, mas tem outros lances também na gente que o corpo mostra. É tipo, tem bloqueios aqui, né? Isso vai aparecer no corpo. Isso vai aparecer porque essa noção corpo e mente como entidades separadas, eu não vejo muito isso, né? Eu vejo o corpo mostrando muito do que a nossa mente é, a nossa mente também, porque corpo e mente, o corpo é mente, né? Tipo, apesar dele ser essa estrutura mais densa que a gente pode tocar e tudo mais, ele também é esse aspecto sutil nosso. Então ele vai mostrar pra gente lugares onde tem rigidez, ou lugares onde está muito solto, que está faltando estabilidade. Tipo, então, aprender a olhar para o corpo também de um lugar mais subjetivo ensina muito para gente, né? não, isso que você está trazendo ali é tão lindo assim, porque isso é uma coisa que eu acho que a gente acabou herdando da era da era que é baseada na ciência. Sou absolutamente a favor do científico, de tudo que a ciência trouxe para nós, tá? Sou zero, vamos dizer assim, purista nesse sentido. Mas a ciência, com esse viés das especializações, a gente vê pessoas se especializando muito em partes, né? Ou seja, a gente vai ver, por exemplo, a medicina ou também a fisioterapia, né? Tem o fisioterapeuta que é especializado em coluna, tem o neurologista que é especializado em cirurgia neurológica na parte tal, tem o ortopedista que é especializado em ossos, né? Isso fez com que a gente compartimentasse tudo e que, por um motivo didático e por um motivo de pesquisa, é maravilhoso. Mas a gente acaba, às vezes, esquecendo, nós como cidadãos, né, que a gente realmente está botando isso em prática, né, a gente está vivendo só, sem se preocupar com especializações. É tudo acontecendo junto, né? Tipo Aham, assim, a gente às vezes pode até pensar, não, porque isso aqui é da minha mente, isso aqui é do meu corpo, mas na real tá tudo junto igual, não faz diferença no dia a dia, né? Porque se, como você, usando o seu exemplo, né? Se trava o pescoço, vem um pensamento e vem uma exato. emoção. Não é diferente, não é separado, é ao mesmo tempo. A gente às vezes separa, por exemplo, você sabe, eu gosto muito do texto Yoga Sutra, que é um texto que fala muito sobre a mente. Ele pega ali, ele separa tipos de níveis da mente, qualidades, movimentos da mente, compartimenta tudo, para que a gente consiga olhar com mais clareza para cada uma delas. Mas, no fundo, está tudo acontecendo junto. Não tem essa Exato. diferença. E eu acho muito bonito isso que você trouxe. Muito engraçado, porque hoje mesmo, logo
antes de eu entrar aqui, eu estava subindo a escada do meu quarto, mandando um áudio para um aluno meu, que ele acabou de me mandar uma mensagem falando: Caio, tá difícil, brother. Eu sinto dor, eu sinto que muitas vezes é um aluno meu que tem uma questão na coluna, ele tem uma hernia na coluna, né? E que a gente está fazendo uma prática que eu estou tentando soltar ali algumas coisas. Ele falou: cara, mas às vezes eu sinto dor e eu sinto que a minha mente me atrapalha. Eu sinto que quando eu começo, às vezes, a sentir dor, eu sinto que eu não estou um pouco flexível, vem a minha mente e começa a entrar: você não é capaz, você não pode, por que você está fazendo isso, isso não é para você. Isso mostra muito como não é uma coisa separada da outra, né? Exato. E o corpo, ele está te dizendo coisas, processo que a emoção sente tudo ao mesmo tempo. Então, a gente muitas vezes separa, sendo que é junto, né? Falando sobre um pouquinho, já vou te passar, porque eu quero ouvir muito o que você tem a dizer sobre isso, mas só referenciando, como eu gosto sempre de fazer, né? No Yoga Sutra, Sutra 47 do segundo capítulo, ele fala: Prayatna Shaitilya Ananta Samapatibhyam. É um dos pouquíssimos sutras que o Patanjali fala de asana, né? Ele fala de asana. E o Marcão aí, o meu aluno, justamente o aluno que eu falei, eu nem ia te expor, Marcão, mas você que acompanhou, beleza, você está aqui. Esse sutra, ele fala que o asana tem a função principal do asana é prayatna shaitilya. Prayatna significa um esforço e shaitilya significa desatar, afrouxar. Ou seja, o que parece muitas vezes até uma contradição, né, uma dualidade. Prayatna é um empenho, é um esforço para relaxar. Assim como no sutra anterior, que ele fala Sthira Sukha, segundo capítulo, Carol, me perguntaram aqui qual o capítulo. 46 e 47 do segundo capítulo. Primeiro ele fala Sthira Sukham Asanam, ou seja, ele fala: o asana é uma ferramenta para equilibrar firmeza com conforto, rigidez com frouxidão. A gente quer equilibrar essas coisas. E depois ele fala: a gente precisa de um empenho para relaxar. Ou seja, você precisa se esforçar para soltar. Então tem um esforço, tem um empenho aí, mas que é para relaxar. E quando a gente fala relaxar, não é relaxar só o corpo, né? O meu professor, ele sempre dá uma analogia que é um empenho para desatar nó. E esses nós que ficam no corpo, como você deu o exemplo da sua aluna, né, que travou o pescoço, é um nó que às vezes ele chega ali por questões emocionais, né? Que esse acúmulo do corpo, não dá nem para dizer que é emocional, mas não é só físico, né? A gente desata, e quando a gente desata um nó do corpo, a gente solta coisa, muita coisa, né? Como é que você vê isso na sua prática, não só na sua prática pessoal, mas na sua prática como professor e os seus alunos? Eu acho que é isso, bem isso que você falou. Eu acho que o corpo, ele é um corpo emocional, né, na verdade, né? É que assim, a gente está muito acostumado, nós aqui, nós sim, socialmente, a ter uma visão cartesiana das coisas, que é aquilo que você trouxe da separação, né? Tipo, de muita especialização e tudo mais. E é natural que quando a gente fala corpo, a gente, no imaginário geral, pensa nisso aqui, né? Pensa no corpo físico. Eu gosto de tentar trazer para os meus alunos a visão de que corpo é tudo, né? Quando a gente fala corpo, a gente precisa talvez da linguagem de uma forma separada para que a gente possa entender alguns aspectos, mas o corpo é tudo. O corpo é físico, é emocional, é mental, são os pensamentos, tudo isso, né? Tudo isso produz afeto, né? Sensações. Então, não tem como a gente dizer que algo emocional aconteceu comigo e travou o meu corpo, né? É óbvio que essa relação ela é contínua, que algo emocional vai travar ou vai acontecer alguma coisa com o seu corpo, ou algo aconteceu com o meu corpo e criou uma sensação emocional. Então, porque não existe essa distinção, né? A gente separa na linguagem, mas na experiência mesmo a gente não consegue dissociar. Exato. A gente acha que a gente dissocia, né? Trazendo esse exemplo do seu aluno. A minha mente me impede. O seu corpo está
te dizendo isso. O seu corpo é a sua mente, né, também. Então tá produzindo ali uma sensação, tá produzindo um pensamento. A gente não dissocia isso. E na prática, então, eu tento trazer essa sensação de não dissociação. Porque aí, entrando no nosso tema também, esse é um lugar que eu acho cada vez mais importante de eu tentar entrar e trabalhar, que é perceber essa unidade nessa multiplicidade de coisas e de sensações e tudo mais. É perceber a unidade disso tudo, né? Uma coisa que eu acho que é interessante é que a gente está falando de corpo aqui, né? Corpo, tá? Corpo. E toda tradição, ela se insere nos seus símbolos e nos seus rituais, né? Então, tipo, a gente tem grupos coletivos que têm as suas culturas próprias, né, ali daquele grupo e tudo mais, e a partir disso ela vai ter a sua simbologia e os seus rituais ali. Quando a gente fala do corpo yogi, por exemplo, a gente não necessariamente está falando da anatomia do corpo. Não é o corpo enquanto forma. É o corpo enquanto tradição, né? Como essa tradição olha para esse corpo e projeta nele símbolos, né? Por exemplo, no yoga, se a gente pega o Hatha Yoga, que é a prática que a gente conduz, né, a prática postural e tudo mais, a gente tem, a gente vai falar sobre canais energéticos, por exemplo, né? A gente vai falar sobre Ida, Pingala, Sushumna, ou seja, os canais, vários canais energéticos, né? Mas alguns textos falam em Outra forma 72 de mil. construção, outra fisiologia, né? Outra forma de olhar para o corpo. Exato. Uma outra forma de olhar, uma anatomia sutil, que a gente pode dizer, que faz sentido apenas para quem está nessa tradição. Exato. Porque é um símbolo que é projetado nesse corpo a partir dessa tradição. Então, se eu pego alguém, sei lá, de uma tradição japonesa, de não sei o quê, e falo de nadis, às vezes não vai fazer sentido para essa pessoa. Mas, para a tradição do yoga, o corpo yogi é constituído por nadis, por canais energéticos. E isso tem uma relação muito importante com como a gente vai começar a praticar os asanas, entendendo qual é a simbologia projetada no nosso próprio corpo, né? O Hatha Yoga vai falar, por exemplo, também das forças opostas, assim, ou complementares. Uma narina é mais solar, né? Se a gente pega Pingala Nadi, relacionada à narina direita, tem um aspecto mais solar, extroversão. A narina esquerda, Ida, tem um aspecto mais lunar, né? De um aspecto mais de recolhimento. Isso está ligado com como a gente vai praticar também, né? Entender a simbologia sobreposta nesse corpo faz com que a nossa prática assuma um lugar que, que comece a entrar nesse lugar mais meditativo, né? Tipo, o asana como ferramenta meditativa. Uma coisa também que para mim tem feito muito sentido nas práticas é olhar para os opostos. Como que os opostos vão na prática se complementar para que a partir dessa oposição eu sinta uma sensação ou experiencie a unidade, né? Então, por exemplo, a gente está falando de Sol e Lua. Tem um texto que chama Amrita Siddhi. Amrita Siddhi é um texto de Hatha Yoga. O professor James Madison, ele é um dos autores desse livro aqui, Raízes do Yoga. E trazido para nós pela Swarupa, editora Swarupa. Desculpa, Marquinhos Rojo já está excelente. Acompanha a editora Swarupa, que tem bastante livro bom, assim, do universo do yoga. Mas o professor James Madison, ele tem um curso de Amrita Siddhi. E nesse curso ele fala que esse é um dos primeiros textos em que aparece a concepção do corpo como sendo um microcosmos no macrocosmos. Então, o corpo é um reflexo, né? É um reflexo no microcosmos do que acontece no macrocosmos. Então, ele fala nesse texto sobre a lua está no topo da cabeça, o sol está na base da coluna.
A Lua também está na narina esquerda e o Sol na narina direita. Então a gente tem essas oposições, né? Coisas que demonstram para a gente uma dualidade, uma oposição, mas que na prática do Hatha Yoga, a gente quer trazer a unidade para isso. Né? A gente quer trazer. Nesse livro aqui mesmo, no Raiz do Yoga, tem uma parte que fala sobre a inversão dos vaios também, né? Tipo, o Pranavayu como sendo ascendente, a Panavayu descendente, e na prática a gente quer trazer um fluxo Também. contrário, inverso, para a união de Prana e Apana. Né? Isso aí. Isso, e a partir disso fazer com que a energia passe a fluir em Sushumna Nadi. Então, antes da gente falar de uma prática de asanas como ferramenta meditativa, é importante que a gente entenda quais são os símbolos que estão sendo projetados nesse corpo, né? Qual é a simbologia que o yoga, ou quando a gente fala yoga aqui, a gente está trazendo um termo muito amplo, né? São várias tradições e tudo mais, cada uma tem uma visão diferente às vezes, mas nessa prática de Hatha Yoga, como que o Hatha Yoga enxerga o corpo simbolicamente e a partir desses simbolismos, qual é o intuito, né? Qual é a prática que a gente pretende se fazer e aí sim, conhecendo isso, a gente começa a levar a prática, né, de asanas para um lugar meditativo, porque a gente fala, a gente quer sentir essas. Por exemplo, eu hoje em dia estou muito preocupado assim, em sentir e perceber esses lugares de oposição. Então eu falei desse lugar simbólico, né? Sol e Lua. Então, Sol e Lua, como que e Prana e Apana, né? Como que eu vou juntar isso numa sensação de usar essas dualidades, esses opostos, e vou sentir a unidade, né? Ou a partir disso, vou começar a sentir a unidade. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto é o aspecto físico mesmo, né? Então vamos trazer Newton, né? A física de fato, né? Porque a física vai dizer pra gente que se a gente tem forças, sempre que um corpo está parado, né? E o que papo de engenheiro, engenheiro mecânico ainda, Aham. quando um corpo está parado, não significa que não tem nenhuma força atuando sobre ele. Significa que as forças que estão atuando sobre ele, a somatória dessas forças dá uma resultante nula, né? Então, se eu pego, por exemplo, esse livro aqui e eu pressiono ele com a minha mão para cá e com a outra mão eu pressiono para cá, eu vou ter forças em oposições que, se elas estão equilibradas, elas vão fazer com que o corpo fique estático, né? Mesma coisa na vertical, tipo, tem um peso para baixo e um atrito para cima. Então, tá tudo se equilibrando aqui. Não é que não tem força, tem forças atuando, mas essas forças elas se equilibram. Isso é interessante da gente perceber nos asanas, porque a gente tem de novo esse lugar de dualidade, de oposição, mas que é um lugar que não compete. Não é uma força me puxando para cá, eu vou competir com essa força para eu me equilibrar. Essas forças indo para lados opostos trazem uma sensação de unidade. Então, a partir da dualidade, lugares diferentes, eu tento perceber uma sensação de unidade no meu corpo. Né? Eu dou exemplo, por exemplo, de Virabhadrasana 2. Né? Tipo, quando a gente vai fazer Virabhadrasana 2, tem um braço que está indo para uma direção, tem outro braço que está indo para outra direção. Esses vetores de forças opostos, eles não estão querendo criar uma disputa. Né? Eu costumo dizer na prática, não é uma queda de braço. Você está sentindo que coisas estão te levando para lados opostos e isso traz uma sensação de centralidade, uma sensação de, de unidade mesmo, né? Tipo, de estabilidade. E aí entra nesse Stira e Sukha que você trouxe também, né? Tipo assim, como que eu consigo olhar para esses lugares opostos e trazer essa sensação de estabilidade? Porque quando a gente começa a fazer isso, a gente começa também a perceber que é possível a gente trazer leveza para os asanas. Mesmo os asanas mais desafiadores. Porque eu consigo entender para onde o meu corpo está me levando, né, em termos de ações, para eu achar um equilíbrio que seja muito confortável para mim. Naturalmente, isso conduz a mente, né, tipo, o corpo, porque o corpo já é mente, mas conduz um estado mental para um lugar mais meditativo da prática, né? Buscando também o
exemplo do seu aluno, que você disse do incômodo e tudo mais, é Marcos, né? Marco. Marco, é natural. Isso também é uma coisa que eu gosto de trazer para as práticas, a diferença entre dor e desconforto. Porque é natural que a gente lide com desconforto nas práticas, né? Tipo, o desconforto, ele está mostrando alguma coisa para gente. Ele está mostrando que às vezes o corpo não quer ir para ali, tipo, ah, nossa, que difícil, deixa eu sair daqui. Sabe, quando a gente está alongando o corpo, é óbvio que vai ser desconfortável. A gente está alongando, tipo, tá fazendo com que as fibras se alonguem. Mas dor é um sinal de alerta pra gente, né? A dor, tipo, por exemplo, eu tô, putz, tô fazendo uma postura e meu joelho tá sentindo muita dor. Então, pô, ali já é um sinal de alerta. Talvez eu tenha que adaptar alguma coisa, talvez. E é uma nuance muito assim, que a gente vai refinando mesmo, para saber, isso aqui é dor, eu preciso sair daqui, isso aqui é desconforto. A minha mente está querendo sair daqui, o corpo está querendo sair daqui, mas tá, são algumas respirações. E assim a gente vai liberando. Eu acho que tudo isso vai colocando, né, a gente nesse estado meditativo do asana. O que você acha? Como que você pensa na sua prática essa questão? Alê, primeiro eu queria te dar um abraço, porque eu acho que isso que você está falando é tão lindo e condiz tanto com o que eu acredito que eu tenho. Muitas coisas que eu tenho para falar a respeito dessa sua fala, que é perfeita, assim, de verdade. É raro, vale ouro isso aqui que o Ale trouxe. Uma coisa que eu acho importante, muito importante do que você falou, eu acho muito importante, eu tento cada vez trazer mais isso, tanto para minhas aulas quanto de maneira gratuita, né, aqui no canal do YouTube, que é como é que os yogis entendiam o corpo. É importante a gente entender, né? Nesse momento, por exemplo, não é propagando isso não, quer dizer, é um pouco, não deixa de ser, mas eu estou lançando agora uma série de vídeos no YouTube falando justamente sobre a fisiologia sutil, sobre a anatomia sutil do yoga. Então eu estou falando sobre os chakras, estou falando sobre os 5 elementos, estou falando sobre os koshas, né, que são esses corpos, esses níveis de sutileza dos corpos. O vídeo que vai sair nessa quarta é um vídeo que fala dos vaios. Por quê? Hoje em dia, eu vejo que a gente está estudando o yoga e eu tenho buscado estudar com novas escolas e com professores da nova geração, assim, que vem muito yoga com um olhar anatômico moderno, né? E que é maravilhoso também. A gente ter todo esse conhecimento novo para somar é fundamental. Mas é interessante também a gente entender por que eles criaram essas técnicas, com qual objetivo, né? E com qual simbologia. Isso que você trouxe do símbolo, eu acho importante também para não criar uma mistificação, né? Que muitas vezes as pessoas pensam, mas é porque o chakra tal. O chakra é símbolo, né? Assim como isso que a gente fala de apana, de prana, das nadis, dos canais sutis, são símbolos. Esses símbolos eles representam sensações. O mais importante disso tudo é como é que você está sentindo no peito, né? E às vezes a gente usa esses símbolos para ajudar a explicar algo que é sobre sensação, né? Eu sempre dou um exemplo. Como é que eu explico o cheiro de uma laranja? Não dá para explicar o cheiro de uma laranja. Você usa símbolos, mas o cheiro mesmo é só quando você sentir, né? Então, isso que você falou, eu acho muito lindo para que a gente lembre que é importante entender por que das técnicas, né? Para que você está fazendo aquelas técnicas? Porque daqui a pouco o que acaba acontecendo e que eu vejo acontecer hoje em dia se faz a técnica pela técnica e não pelo resultado e não pela sensação. E quando você traz essa ideia de asana como ferramenta meditativa, a ideia do asana, compartilhando isso que o Ali está trazendo, né, e concordando absolutamente, o asana ele vem aqui para me trazer percepções, né? E a gente tem diversos aspectos do asana, né? Esse aspecto da complementariedade dos polos opostos é fundamental porque a nossa vida é assim, né? A gente muitas vezes tem essa sensação de que eu quero ir para lá, mas não eu quero ir para cá. E como é que eu estabilizo isso no meio, né? E essa busca pela sensação no asana é o que eu mais tenho pirado na minha prática pessoal, respondendo a sua pergunta, né? Hoje em dia, como é que é minha prática pessoal, tá? Meu sadhana, sua sadhana, né? Que é como a gente chama.
Eu, hoje em dia, eu sempre tento partir, e isso eu tenho trazido muito, tanto nas redes sociais, quanto para os meus alunos, quanto em projetos de formação que eu dou a aula de filosofia, né? A sua prática, ela deve partir de um lugar de reconhecimento. Reconhecimento de quê? De como eu tô, né? Ou seja, a minha prática, a prática de asana ou a prática de yoga, mesmo sem ser asana, ou seja, a prática daquilo que vai me levar para um lugar de mais serenidade, ela deve partir de um lugar de reconhecimento. Como é que eu tô? E a partir do lugar que eu entendo como é que eu tô e como eu já tenho algum conhecimento sobre as técnicas, eu consigo entender, beleza. Para eu me tirar daqui e levar para cá porque eu quero chegar aqui, eu preciso dessas 4 técnicas aqui, buscando essa sensação. Né? Então, às vezes, vamos dizer assim, eu estou com a mente muito agitada, eu quero dar uma relaxada, eu faço um Paschimottanasana. Sentado, pernas estendidas, inspira, eleva os braços, exala, flexiona o tronco para frente. Isso dá uma apaziguada, teoricamente. Né? Teoricamente, eu estou relaxando a Panavai, eu estou levando essa região que é de espaço, que é de ar para a região da Terra, então eu estou aterrando, tudo símbolos, né? Que a gente usa para explicar a técnica. Mas quando eu estou lá na técnica, eu tenho que pensar, está funcionando? E não só fico lá porque teoricamente é assim. Porque se eu estiver lá embaixo e a minha mente estiver muito agitada, eu devo voltar e falar assim, deixa eu reavaliar. Né? Então, o que eu tenho sentido cada vez mais é que a minha prática pessoal ela está diminuindo de tamanho e de intensidade física, e ela está aprofundando muito mais nesse aspecto dos símbolos e das sensações, da sutileza. Porque eu tenho muito buscado o que eu estou precisando agora ajustado. Né? Tipo assim, eu estou numa fase da vida que eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui está, né? Que é, estou cheio de coisa para fazer, meu amigo. Estou com muito tempo, não. Né? Então, eu tenho que minha prática ela tem que ser muito ajustada para a minha necessidade daquele dia. Então, eu estou tentando ser muito justo, né? Para que a minha prática ela cesse, não, para que ela sane de sanar, não sei se é assim que fala, mas para que ela sane as minhas necessidades daquele dia, para que naquele momento eu possa seguir com a mente serena e com o corpo desperto, né? E isso quando eu comecei a entender para que serve cada técnica, ou seja, essa coisa que você falou, né, de inverter os fluxos, né? O quanto que isso às vezes é importante para me tirar de um lugar e levar para o outro. O quanto é importante, às vezes, eu giro, não necessariamente fazer uma invertida, mas eu giro alguns fluxos, né, a respeito dessas fisiologias, dessa forma mais sutil de entender o corpo, o quanto isso tem um impacto na minha emoção, o quanto isso tem impacto no meu movimento mental e o quanto isso me ajusta, né, para o meu dia a dia. Então, assim, de verdade, para mim, você trouxe para essa live e de uma forma tão clara, Ale, parabéns, de verdade, porque você trouxe isso de uma forma tão bonita, o que eu sempre tento explicar para os alunos, sempre, 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 sobre essa busca por um olhar meditativo, né? Porque, voltando um pouquinho, eu vejo muito essa ideia de que meditar é esvaziar a mente, é nada. É como se a mente virasse nada. E no yoga, eu sei que existem correntes de pensamento que pensam assim, e não estou para discordar aqui, absolutamente, tá? Mas dentro do yoga, a forma como eu entendo não é assim. Ao invés de esvaziar a mente, eu ocupo a mente com o presente. E o asana é uma puta ferramenta, desculpe o termo, mas é uma excelente ferramenta para isso. Eu me ocupo inteiro daquilo que está acontecendo no presente. E aí eu ocupo corpo, pensamentos, respiração, ou seja, manipulação da energia. As minhas emoções estão todas ali, né? E isso mudou a minha forma de olhar para a minha prática. E aí te repasso a sua própria pergunta. E você, como é que você tem pensado nisso? Eu vou pegar alguns ganchos que você falou, porque eu acho interessante uma coisa que também é importante a gente sempre se relembrar, primeiro, e depois relembrar quem pratica junto com a gente, que é não ficar muito focado no que deveria ser. Porque a gente fica pensando, né, tipo, essa postura aqui, faz isso, 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 você vai sentir tal coisa, tal coisa, tal coisa, ali aqui. Aí eu vou fazer, aí eu fico querendo sentir isso. Sim. E você disse muito, de forma muito
perfeita assim também, que é isso talvez me traga essa sensação, mas o que eu estou sentindo de fato, né? Vou fazer parte de Montanasana. Deveria, posso sentir essas coisas, né? Uma postura de flexão à frente, tô ali aterrando e tudo mais, eu tô me sentindo assim de fato. Então é sair do lugar do imagético, da ideia, e vir para a sensação mesmo, né? A sensação ela é sua. Ela é independente do que você deveria ou não, como deveria ser ou não. Ela é a sua sensação, né? A gente pode pegar um exemplo bem simples, assim, né? A gente pode falar assim, evite tomar café à noite, porque você não vai dormir, você vai ficar acelerado. Tem gente que toma café à noite e dorme que nem um bebê, assim, tranquilo. Porque a sensação da pessoa é outra. Então, a gente pode ter, sim, algo que a cafeína, por exemplo, ela tem ela é estimulante. Ela tem como geral esse aspecto de ser estimulante. Para algumas pessoas, talvez vai tomar e vai dormir tranquilo. Paschimottanasana tem essa Característica. como característica boa, característica de acolhimento, aterramento, de dar uma baixada. Mas como você sente, né? Então isso é uma coisa interessante. Outra coisa que eu acho que é importante dizer também, mas objetiva, é que o que é o asana? Existe o asana a priori? E quando a gente fala Virabhadrasana, cadê Virabhadrasana? Onde está? Né? Virabhadrasana só passa a existir quando eu expresso ele com o meu corpo. É ali que Virabhadrasana acontece, de fato. Né? O asana não existe a priori. O asana é uma expressão daquilo que você é. Nesse sentido, quando a gente compreende isso, a gente para de entrar numa batalha contra o asana. Tipo, ai, eu preciso fazer esse asana, eu preciso entrar aqui. Meu irmão, o asana é você. Tipo, é o seu corpo ali expressando isso. Você não precisa nada. Não é Você um pode. modo de se adequar. Exato. E nesse sentido, você não tem que. O seu corpo não tem que se adequar ao asana. O asana se adequa ao seu corpo. Porque o asana é o seu corpo. Isso é interessante porque faz com que a gente consiga explorar a nossa potencialidade, porque a gente vai conseguir chegar com o corpo em lugares que a gente achou que nunca ia conseguir ao longo das práticas. Isso é gostoso, isso é interessante. Né? Fala, nossa, caramba, achei que meu cotovelo, meu ombro não ia fazer isso aqui, mas com o tempo eu fui ganhando espaço, fui ganhando percepções, fui abrindo, mas sem fazer com que o meu corpo, de forma exigente, chegue em lugares que ainda não estão ali. Né? Então, entender que o asana é uma expressão daquilo que você é. Quando a gente faz assim, a gente vai perceber que existem virabhadrasanas. O número de virabhadrasanas que existe é o número de corpos que existem nesse planeta hoje. E eu dei um exemplo assim ontem, né, numa aula que eu estava dando, anteontem, no sábado. Que se, imagina eu e meu irmão gêmeo, né? Eu não tenho irmão gêmeo, mas imagina que eu tivesse um irmão gêmeo que fosse igualzinho a mim, igual, um corpo idêntico, tudo igual. Eu e um clone, para ser melhor, exemplo, eu e um clone, fazendo igualzinho. A gente vai fazer Virabhadrasana. Você vai olhar o corpo e o corpo vai estar exatamente igual. O asana não é o mesmo. Porque não é só o corpo anatômico que está ali. Quando você faz o asana, você traz toda a sua história junto. Você traz as suas sensações, você traz os seus traumas, você traz as suas conquistas, você traz tudo. O asana é tudo. Está ali, expresso. E você está sentindo. Quem te vê de fora está vendo só o seu corpo, a estética. Mas você que está ali na sensação, você está sentindo um monte de coisas internamente, no corpo. O que é confortável, o que é desconfortável, a mente distraída, a mente atenta. E você falou sobre presença, né? Se preencher de presença. Eu tenho pensado nesse lugar da presença, assim, como. Veja se você concorda com isso. Como presença não é algo que a gente precise buscar, não precisa cultivar, porque eu acho que a presença é aquilo que a gente é a todo instante. Só que presença é diferente de atenção. A gente pode estar presente, distraído, a gente pode estar presente atento. Quando a gente está distraído, a gente está emprestando a nossa atenção para coisas, né? Tipo, tô aqui no Instagram,
vendo vídeo, tô aqui lendo tal coisa, tô aqui trabalhando, né? Tô aqui fazendo comida, né? Mas eu posso ainda assim estar fazendo essas atividades atento. Atento ao quê? Atento a essa presença que está ali, porque todo instante eu estou presente. A todo instante eu estou tendo sensações, experiências e tudo mais. Será que eu consigo me preencher dessa atenção de estar presente, né? Aí, indo para a pergunta que você fez sobre a minha própria prática, né? A minha própria prática, eu estou ainda, eu acho que numa descoberta de como está sendo a minha própria prática. Porque eu, hoje de manhã, falando da minha prática de hoje de manhã, eu fiz isso que você falou. Eu acordei e eu senti que eu estava meio travado aqui, meu travesseiro não está dos melhores, eu preciso trocar. Eu estava meio travado aqui, então minha prática foi para soltar o corpo, quis me alongar, criar mobilidade. Então eu fui fazendo uma prática de sentindo meu corpo, que fui sentindo e fui soltando. Mas você sabe que, sendo bem sincero, às vezes eu fico me sentindo mal. Mas aí eu sei porque eu sou capturado também por uma questão produtivista, eu acho, né? Da vida produtivista. Porque aí eu fico me sentindo mal de estar fazendo só, sabe, tipo, soltando o corpo, tá? Eu falo, nossa, eu deveria estar praticando asana. Porque eu vou ensinar isso para os meus alunos, então eu deveria estar praticando, tipo, qual é a sequência que eu vou dar, tipo, qual é. E eu caio nessas às vezes, sabe? Tipo, de me cobrar. Então é interessante também perceber como esses lugares existem, assim, né? Não sei como que é para você, mas para mim existe. Tipo, às vezes eu tô só querendo soltar meu corpo, fazer uma prática acolhedora e tudo mais, mas aí vem uma cobrança, tipo, não, preciso da técnica e preciso. O que quando a gente pensa racionalmente, logicamente, a gente fala, putz, nada a ver, que besteira, né? Tipo, olha onde eu tô caindo. Eu tô caindo nessa armadilha. Mas rola, comigo rola. E aí eu fico nesse encontro, assim, né? De, tipo, tentar perceber, tentar falar, não, não é por esse lado, não é por esse caminho, mas também perceber que isso surge, assim, né? Então, isso é ótimo, Ale. E isso é muito legal trazer como. E assim, primeiro eu digo, eu também, né? Eu também, várias vezes, eu faço ali a prática que eu sinto que eu preciso, mas eu falo, "Putz, mas eu queria fazer aquilo ali porque eu já estou num caminho que eu estou numa outra, né? Estou numa projeção ali. Enquanto tem aquele lugar do reconhecimento que eu falei, que ele também bate. Então eu fico com a disputa do reconhecimento com a minha projeção. O que, que eu acho que eu preciso, né? Ou, na verdade, o que eu acho que é mais importante. E uma coisa que o meu professor me passou muito, e que eu achei muito lindo de perceber, é o reconhecimento, ele vem, e esse suaçada, né, essa prática pessoal, ele primeiro vem para me ajustar. Ou seja, como é que eu volto para o eixo? A partir do momento que eu estou no eixo, eu consigo ter mais clareza. E aí eu posso fazer o que eu quiser. Percebe? E o que eu tenho tentado fazer na minha prática, e que e demanda um esforço, né, e um desapego grande, é antes de eu querer fazer aquilo que eu quero, deixa eu fazer aquilo que eu preciso, né? Que a gente ouve isso muito na vida, né? Tipo, sabe, bota a máscara em você antes de botar no outro, né? E a gente precisa muito disso. Para que eu possa dar o meu melhor na prática ou como professor, eu tenho que dar o meu melhor. Para eu dar o meu melhor, falta o quê? Essa é a minha busca hoje. E aí por exemplo, muito coincidentemente, ontem ou anteontem, eu acho que eu dei uma travadinha no pescoço também. Fui levantar da cama e crack, eu senti que travou um pouquinho. E aí eu estou nos últimos 2 dias, começando o dia tipo com ondas vertebrais, fazendo movimentos bem circulares para ir soltando o meu pescoço, né? E eu sinto que a partir do momento que eu solto o meu pescoço, que eu solto o meu corpo, eu tô mais eu. Isso, isso é muito louco, porque quando a gente fala do objetivo do yoga, né, e que a gente acha que muitas vezes é você estar mais flexível, você estar mais forte, você estar mais meditativo, estar mais zen, o que eu percebo hoje em dia do yoga é eu tenho que estar mais eu, né? Não é para eu estar mais outra coisa, é como é que eu volto para o meu eixo, para o meu padrão, para aquilo que eu sei que agora está tudo suave, está tudo sereno, está tudo encaixado, para a partir daqui eu estimular, né? Porque uma coisa que eu vejo muito, e isso é uma das coisas que eu mais tento
conversar sobre com alunos, com professores, né? Cuidado para você não estimular sem a pessoa estar pronta, né? É como se eu tivesse uma base pequenininha e eu começo a construir um castelão, sendo que a base está pequenininha, vai começar a ficar bambo, né? A gente tem que sempre estar aumentando a base para que com a base grande eu vá construindo uma pirâmide. A pirâmide é a estrutura mais estável que tem, sabe? Então, ao invés de eu construir uma pirâmide invertida, que eu tenho a base pequenininha e estou construindo um monte de coisa, aumenta a base, cresce a base, para você estar com tudo que você tem aberto, possível. Ou seja, todas as suas possibilidades estão expostas aqui no chão. A partir daí, você pode ir construindo para onde você quiser, né? Então, mas é um conflito que passa para mim sempre, né? Por exemplo, eu tenho uma questão com o ombro, né? O meu ombro sai do lugar. E eu tenho a minha prática há anos, que é de handstand, né? De parada de mão. E várias vezes eu fico assim, será que eu tinha que estar parando? Porque o meu ombro, eu sei que para o meu ombro não é o que ele precisa. Mas para minha sensação eu gosto. Então eu ainda estou nessa medida que, de verdade, eu estou começando a chegar na conclusão de que eu acho que eu tenho que parar com essa prática diária do handstand. Porque eu estou sentindo, cara, meu ombro não fica felizão depois. Eu fico. Mas será que tem outras formas de eu ficar felizão depois, sem que meu ombro não fique? Eu acho que tem, sabe? E é engraçado porque às vezes é difícil de abrir mão de algumas coisas que fazem bem pra gente também, né? Assim, tipo, você falou, a sensação é boa pra você. Abrir mão desse lugar, às vezes dá uma sensação de, nossa, mas a gente fica demorando, assim, né, pra chegar numa conclusão mesmo. Porque é isso que você falou, não é tipo, isso é bom, isso é ruim. Tipo, são duas sensações boas, mas tem um custo. Você está falando do seu ombro, né? Tem um custo, mas que talvez a gente fica, "Mano, mas ainda tá dando, ainda tá rolando." E a gente demora para abrir mão, né? E é louco isso, como isso acontece bastante, assim, né? Numa escala de várias coisas, assim, na nossa vida, né? Eu acho que isso também é uma coisa que o yoga traz para a gente enquanto percepção de ir começando a ficar mais refinada a nossa percepção de o que realmente faz bem para a gente, o que eu posso continuar e o que hoje já na minha etapa de vida eu posso ir abrindo mão devagarzinho, né, e ressignificando. Eu acho que esse é um lugar interessante também, assim, da prática de yoga, de trazer mais consciência, né, pra gente. Não, exatamente. E uma coisa que eu vejo também muito, Ale, e eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, existem muitos formatos de prática, né? Dentro da minha tradição, usa vários formatos de prática. Shristi Krama, Shikshana Krama, Rakshana Krama, Chikitsa Krama, Adhyatmika Krama, vários tipos de prática para objetivos diferentes, né? E vou fazer essa provocação mesmo para você, tá? E depois eu queria convidar a gente a ler algumas perguntas, tem algumas perguntas aqui naquela bolinha de perguntas ali, que é os métodos. Eu sei que você é um grande especialista em Vinyasa Yoga, né? E o Vinyasa Yoga tem... Especialista por sua conta. Estou assumindo essa. Pelo que eu vejo, eu acho. E tem essa coisa de que o Vinyasa, como método, né, ele tem essa coisa de serem práticas mais fluidas, né, em que o movimento e a respiração estão sempre vinculados, ou seja, tem menos permanência e tem mais movimento, e esse movimento sempre junto com a respiração, né? Assim como tem práticas que nem o que hoje chamam de Hatha Yoga, né, que seriam práticas mais lentas, com mais permanências, né, também tem suas características. E hoje, o que eu vejo mais, e que eu não faço assim, né, porque é assim que eu aprendi, né, da minha linhagem de professores é assim, não precisa de um só ou de outro. Não é que um é bom e o outro é ruim, ou um é bom para mim e o outro é ruim para mim. Cada um tem suas características, cada um tem os seus resultados, dependendo da pessoa e o momento daquela pessoa. Então, onde eu quero chegar? Eu vejo, às vezes, pessoas que são agitadas, que são ansiosas,
e mais agitadas que buscam uma prática mais movimentada, sendo que, às vezes, talvez para elas, uma prática mais lenta seria o que traria a contrapose do que ela já tem em excesso. Mas ela naturalmente busca aquilo que agrava um pouco o que ela já tem em excesso. E a sensação é gostosinho. Eu saio reforçando aquilo que eu já tenho em excesso. Então eu saio me agravando um pouco mais. Da mesma forma, pessoas que são mais lentas, são mais preguiçosas, são mais pesadas, vão procurar aquela prática mais lenta, que é mais permanência, porque, pô, eu tô aqui na permanência, me sinto ótimo na permanência. E a sensação depois é gostosinho. Mas será que é o que essa pessoa precisa? Como é que você interpreta isso? Porque isso é algo que eu tento trazer nas minhas práticas e trazer como percepção dos praticantes, mas que eu sei que como método é difícil, né? É difícil, ainda mais dando aula em grupo, Exato. né? Tipo, eu acho que isso é mais difícil ainda quando a gente fala de uma turma, né? Porque eu acho que aí é difícil a gente conseguir dosar o que é bom dessa forma. Eu tenho as minhas também questões assim com a minha própria programação da prática, assim, né? Já passei por algumas tentativas, enfim, deixa eu entrar nessa. Estou aqui refletindo comigo mesmo. Mas assim, eu já tive época em que eu dava uma prática igual a semana inteira. Então era sempre a mesma prática, ela se repetia. Porque eu acho que esse aspecto da repetição era interessante também, né? Para não ser aquela novidade todo dia e, sabe, a prática ser uma coisa que vai. Porque é isso, ela é igual, mas nenhuma prática é Tá. igual, né? Ela se repete, mas nunca é igual. A prática, as sensações, isso também dá espaço para os praticantes de irem entrando mais em algumas sensações. Porque vai fazer na segunda-feira, fez um asana e foi esquisito. Falou, nossa, esse asana aqui, não sei o que. Aí faz de novo na terça, já senti uma coisa diferente. Na quarta, aí chegou na sexta-feira, faz o mesmo asana, já é outra sensação do que sentiu na segunda. Fazia desse jeito. Não estou fazendo mais. Estou fazendo agora, cada prática é uma prática diferente. Aí eu penso num aspecto, né? Tipo, essa aqui eu vou trabalhar mais extensão de coluna, essa aqui eu vou trabalhar um pouco mais de abertura de quadril. Só que a minha prática é uma prática de vinyasa, né? Então ela vai nesse sentido de ser uma prática. Eu, me comparando com outros professoras e professores de vinyasa, eu acho que minha prática é média. Ela não é um vinyasa intenso, não é aquele vinyasa que você sai suado da prática, assim, e não é um vinyasa tranquilo, né? Tipo, então tem esse aspecto meio termo, eu acho, assim, né? Vou dosando a partir disso. Mas é uma prática fluida, né? Assim, ao mesmo tempo. Então a gente está nesse movimento, a gente está tipo, conectando a respiração e movimento, experimenta algum asana, mas a permanência nunca é muito longa, 5 respirações no máximo, e já vamos fluir para outro. E isso é o que tem sido as minhas práticas, né? Quando eu conduzo, quando eu estou guiando a prática. E atualmente eu coloquei na grade também aquilo que eu chamei de prática suave. Nessas práticas, a gente faz mais permanência. Então, é uma prática tipo, que a gente vai experimentar mais o asana, vai para uma condição de respiração que é outra, assim, não só do vinyasa, né? Então, mas aí depende dos alunos participarem ou não dessa prática. Você falou alguma coisa? Deixa eu ver. Não, perdão, eu estava no mudo porque estavam falando aqui embaixo, só pedi para a galera falar um pouquinho mais baixo. Ah, tá. Perdão. De boa. É, então é isso. Aí depende da pessoa vir para essa prática. Eu acho que eu não pontuo muito isso. Isso é uma coisa importante mesmo do que você falou. E eu acho que eu não trago isso muito como reflexão para os meus alunos. E talvez seja um lugar importante de começar a pontuar mais, assim, né? De tipo, perceber como que você é enquanto indivíduo, assim, né? Nossa, eu sou uma pessoa muito agitada. E talvez buscar uma prática que te traga um pouco mais para esse lugar de aterramento, né? Para um lugar um pouco mais calmo. E eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade, assim, né? Tipo, de movimento, mas talvez buscar uma prática que te movimente mais. Eu ainda
acho que eu estou aprendendo assim a como conduzir, né? Apesar de dar aula há um bom tempo, eu ainda estou aprendendo a conduzir assim, tipo, levando em consideração esses aspectos. Talvez não leve tanto em consideração nas minhas práticas assim. E eu estava pensando nisso também essa semana, assim, já faz tempo que eu estou nessa. Antes eu planejava as minhas práticas, né? Tipo, eu tinha a sequência inteira planejada. Hoje em dia não mais. Hoje em dia eu vou mais na hora, assim, eu vou percebendo e tipo, a prática vai ser assim e vou conduzindo. Eu acho que tem as vantagens e as desvantagens de fazer dessa forma. Às vezes eu sinto falta de um planejamento um pouco mais rigoroso e é o que eu quero começar a fazer, tipo, a voltar a fazer. Mas às vezes eu acho que é bom não ter um planejamento totalmente. Porque é isso, eu acho que é bom planejar, mas estar livre para improvisar o que precisar, que vai chegar às vezes. Você sente também, né? Você sente a vibe do dia. Total. Isso é muito louco, né? Não é só a turma. Tipo, você percebe a turma, às vezes tem alguém ali que está com uma condição, tipo, pô, eu tô com dor na lombar, então vamos considerar isso. Mas às vezes ninguém fala nada. E você tá com. Já aconteceu isso várias vezes comigo, de planejar na minha cabeça, assim, ah, eu quero fazer isso, isso, isso. E começa a aula e muda. Acontece Porque sempre. a vibe e tal, você sente que a vibe. Isso é um lugar interessante que o yoga vai trazendo também, de você se conectar com uma intuição que você não consegue explicar racionalmente às vezes, mas você sente. Então, e é por esse caminho aqui que as coisas têm que ser É conduzidas. uma, E você não precisa. é uma qualidade de abertura importante. Exato. Isso tira esse lugar de rigidez, assim, que a prática não precisa ter, né? Exato. Ali, a gente já passou de uma hora, por mim tá de boa, Olha mas só. você quer trazer mais algum ponto sobre o tema ou a gente pode entrar em perguntas aqui? Vamos para as perguntas. Vamos? Então vamos lá. A gente começa aqui, ó. Vocês acham que o professor de yoga precisa ter uma prática orientada por outro professor? A Eu acho bom, não acho Eu, necessário. Flávia Moraes. Eu, Tá? Flávia Moraes, pergunto. Eu acho interessante, porque é bom se colocar nesse lugar de aluno, assim, de aluna, de você receber de outra pessoa que também está praticando e que talvez já tenha praticado por lugares assim, lugares, né, tipo internos, mas também práticas outras que talvez você não experienciou. Então é interessante, isso é enriquecedor, traz bastante, acho que traz bastante aprendizado, assim, né, a gente continuar sempre nesse lugar de aluno. Sim. Só que não é necessário, assim, tipo, eu não acho que é necessário. Eu acho que tem épocas que talvez você vai praticar sozinho e a sua prática própria vai ser muito importante para você também. Para você se colocar nesse lugar, que é isso que o Caio falou também aí no começo, que é esse lugar de percepção de si. Que aí você vai conduzir a sua prática a partir de si, Sim. não de alguém propondo, né? Então, eu acho que os dois é isso. Depende. Eu acho que, só complementando também, eu acho super importante o professor ser sempre aluno também. Eu acho que um bom professor vem de você ser aluno. Né? Um bom professor, meu professor sempre fala, um bom professor é um aluno tão bom que esse conhecimento preenche e transborda. O transbordar, que é o dar aula de maneira natural e boa, né? Senão a gente fica só espelhando coisa. Eu acho que o bom professor ele sempre tem que estar se nutrindo para sempre estar transbordando. Senão uma hora vai parar de se transbordar, tem que fazer esforço para sair. Então, eu acho que um bom professor é sempre um bom aluno, tá? Então, eu acho que sim. Vamos lá. Outra pergunta. Quando eu faço isso, você vê a pergunta aí na tela também? Porque eu estou adorando essa ferramenta. Não, Não? não vejo. Beleza. Vocês mudam a prática de acordo com o horário do dia, tipo manhã e noite? Olha, a minha resposta é a prática pessoal, sim. Se eu for fazer uma prática de manhã, eu geralmente faço de manhã, né? Se eu não faço de manhã, por algum motivo, eu nem faço à noite, para falar a verdade. Mas se eu fosse fazer à noite, eu mudo. As práticas que eu conduzo para as aulas, eu mudo algumas coisas, outras não. Por exemplo, pranayama eu mudo.
Se eu dou Bhastrika de manhã, eu não dou Bhastrika à noite, né? Pro pessoal. Mas os asanas, às vezes eu dou. Porque tem gente que só vai conseguir fazer prática à noite. E não vai conseguir fazer aula de manhã, por causa da rotina e tudo mais. E tem para mim pelo menos, tem uma questão de percepção de algumas posturas que vão sendo construídas, né? Então eu também passo elas para quem está praticando à noite. Idealmente, falando uma prática agora de um lugar ideal do yoga, a prática da manhã e a prática da noite deveriam ser completamente diferentes, né? Com focos diferentes e tudo mais. Mas pensando numa questão didática, eu trago coisas iguais de manhã e à noite. Legal. Eu sempre mudo, né? Eu dou práticas de manhã e de noite, sempre, né? E normalmente eu faço práticas bem diferentes. E às vezes não é nem só em relação aos asanas, às vezes os asanas podem ser parecidos ou até os mesmos. Nunca dou os mesmos iguais, né? Mas, por exemplo, eu posso fazer, como o Ale disse, né? O Virabhadrasana, na postura do guerreiro. Eu posso fazer a postura do guerreiro com um aspecto estimulante ou com um aspecto relaxante, dependendo da respiração que eu proponho, dependendo se ela é dinâmica ou se ela é estática. Então, às vezes, eu consigo proporcionar experiências diferentes para amanhã e para a noite, às vezes usando o mesmo asana, às vezes usando o asana diferente, às vezes usando uma respiração diferente, uma respiração para dar uma estimulada, uma respiração para dar uma relaxada. Eu sempre busco trazer isso, tá? E eu sempre tento trazer como ideia geral, de manhã, uma prática para soltar o corpo, porque o corpo está mais contraído, mas para estimular um pouco a mente, porque a mente está mais preguiçosinha de manhã, e de noite o oposto, uma prática para relaxar o corpo, quer dizer, para trazer o corpo para um lugar de mais firmeza, assim, né? Ou seja, mais permanências. Eu costumo botar mais permanências, mas não é uma regra. E principalmente práticas que são muito mais relaxantes para a mente, para já começar a preparar o corpo para o sono. Beleza? Vou para mais uma pergunta. Era tu em Floripa, e no Floripa Eco? Não, eu estou em Paraty, não estava em Floripa Eco. Vamos lá. Caio, já fez algum vídeo sobre pranayama, sentimento de incerteza? Sobre samshaya, sentimento de incerteza. Sim, samshaya, de acordo com o Yoga Sutra, é um dos 9 obstáculos, tá? Isso é descrito no Sutra 30 do primeiro capítulo. E eu tenho uma live aqui no Instagram que eu falei sobre todos os obstáculos. E aí samshaya passa por tá falando dentro dessa live, né? Que traz como a dúvida ou essa incerteza como algo que me tira do movimento do yoga, tá? Mas isso, sim, tem uma live sobre isso. Se quiser, eu boto aqui depois qual é. Eu vi que você mandou essa pergunta na caixinha de perguntas, então eu respondo junto. Vamos lá. Passando aqui só para dizer que estou acompanhando o conteúdo, tal, maravilha. Como progredir melhor na meditação? Essa é contigo mesmo, Ale. Pergunta fácil. Como progredir? Hã? Como progredir melhor na meditação? Como progredir melhor na meditação? Nossa, eu acho que eu vou para uma resposta que talvez desagrade. Porque não tem progressão nesse sentido, a gente não, é difícil explicar isso, porque o que é progredir na meditação? Parte daí, dessa ideia, né? Porque se eu quero progredir, significa que eu não estou num lugar que eu acho que eu deveria estar na meditação, né? Então, eu criei um lugar imagético, ilusório, e eu não estou nele, e eu acho que eu preciso fazer alguma coisa para progredir, né? Para chegar lá. Talvez o progresso, nesse sentido, seja você abrir mão do próprio progresso, abrir mão do esforço. Porque aí você vai abrir um espaço para sentir aquilo que é, independentemente do que seja. Você vai, seja qual a técnica de meditação que você usa, você vai entrar nela sem expectativa nenhuma. Sem expectativa de ter que progredir, ou de ter que chegar, ou de ter que alcançar alguma coisa, ou de ter que parar de pensar, ou de qualquer coisa assim, né? Nesse sentido, abrir mão, né? Abrir mão do esforço, abrir mão da necessidade de chegar em algum lugar, vai te colocar num lugar muito genuíno. Num lugar muito genuíno de, pô, eu tô aqui sentindo isso. E nem sempre o que eu vou sentir é o que eu quero sentir. Esse é o fato. Porque, tipo assim, às vezes eu tô sentindo que minha mente tá super agitada, tá difícil, parece que é muito difícil de meditar. Tô sentindo que o corpo tá incômodo e tudo mais, mas
o que o Caio tinha dito ali no começo também, né? Como eu posso me preencher de presença nesse lugar? Nesse sentido, não sei se tem uma evolução, né? Uma progressão. Não acho que a gente deva a partir desse lugar, assim, né? De querer progredir nesse sentido. É você estar ali com você está com você a todo instante, né? E quando você vai fazer a técnica, né, de meditação em si, você vai continuar ali e você vai se perceber, você vai se preencher dessa presença. Não tem lugar nenhum para ir, não tem nenhum lugar para conquistar, para alcançar. Não tem uma progressão necessária, sabe? Tipo, se a gente acha que a gente não tá, eu acho que é isso. Se a gente tirar a ilusão de achar que a gente precisa chegar em algum lugar, né? O que você acha disso? Eu não sei. Muito lindo. O que eu vou falar tem muito isso do que o Ale trouxe, porque vou referenciar, né? Patanjali Sutra 12 do primeiro capítulo, ele fala essa vairagya. E Nirodha é essa qualidade da mente, uma qualidade meditativa. A gente poderia dizer, né? Trazer Nirodha como uma qualidade da mente adequada para esse estado de meditação. Eu acho que a pergunta, eu vou reformular a sua pergunta com o meu entendimento, tá? Porque eu concordo com o que o Ale disse. Meditação, você em estado de meditação não tem muito progresso a ser feito. Eu acho que o que você pode estar querendo dizer, e aí eu estou me metendo na sua pergunta, tá? Então me perdoe desde já, mas como progredir na minha atenção, no foco. Porque quando a gente senta para meditar, a gente sente que a mente dispersa, não é isso? E às vezes a gente precisa de foco, né? De atenção. A minha mente fica igual uma coisa louca indo de um lado para o outro, mas eu quero direcionar ela. E isso o Patanjali fala, precisa de duas coisas. Abhyasa, que é uma prática constante. É disciplina. Ou seja, não vai ser fácil e não é rápido. Você precisa de uma constância, você precisa de uma disciplina. E você precisa de vairagya, que é uma ausência de apego, que é exatamente isso que o Ale trouxe. Você não deve se apegar a um resultado. Você não deve se apegar a uma ideia que você criou sobre o que é a meditação. E sim eu estou fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho disponível. E gradualmente o seu nível de atenção vai melhorar, a sua sensação vai apaziguando e você cada vez mais vai começar a acessar sensações, porque o que vale, no fundo, na minha opinião, é isso, é a sensação, né? E você, a partir dessa sensação, essa sensação vai ficando cada vez mais confortável, você vai ficando cada vez mais tempo, isso vai te trazendo cada vez mais paz, porque o objetivo da meditação não é você ficar se martirizando, né? Senão você vai se machucar bastante, né? Ó, Marquinhos, Posso seguir? Se pode. você tiver que sair, Ale, me avisa, tá? Não, Só um complemento aqui que tem um xará seu, Ale, que ele perguntou, Ale, QES. QES. Ele pergunta, eu tenho uma dúvida qual é o melhor horário para se praticar, de manhã ou de noite. Eu já falo que, para mim, prática de manhã e de noite tem características diferentes. Todas elas são boas. Nenhuma delas é melhor ou pior do que a outra, né? Mas, exato. Ale, Eu acho que o melhor horário para praticar é o horário que você tem, né? Tipo, independentemente de qual seja. Entender que a prática não necessariamente precisa ser uma prática de asanas. Às vezes o horário que você vai ter vai ser um horário mais restrito ali, e você pode fazer uma prática de atenção, de pranayama, de meditação. Depende, é isso. Como o Caio falou, há práticas que vão ter propósitos diferentes. Eu acho que o que você trouxe quando você falou disso, eu acho que é bem relevante, né? A prática de manhã vai ser mais para soltar o corpo, que está um pouco mais rígido, para trabalhar um pouco mais de dinamismo, e, né, para acordar mesmo. E as práticas noturnas podem conduzir a gente para um lugar mais de introspecção, de mais relaxamento. Então, não tem horário melhor, não. Eu gosto de praticar de manhã, tipo, mas é por causa da minha rotina, assim, né? Eu coloquei na minha rotina a prática de manhã porque faz mais sentido para mim, mas não tem um melhor horário, não. maravilha. Só um parênteses aqui, Marquinho Rojo está aqui na live, entrou aqui, falou dois queridões. E Marquinho, editora Swarupa já apareceu aqui, Raízes do Yoga já foi mencionado, então você está aqui E nessa ó, live junto com a gente. Ah, a moleque. gente já fez o merchan. Exatamente. Vamos lá, cara, que a gente está com muita pergunta, Léo. Mas vamos embora. Vamos.
Aqui, ó. Vocês preferem dar aulas demonstrando ou de pé dando as orientações, observando melhor os alunos? Isso é uma pergunta muito de professor, né? Mas vamos lá. Sim. Isso para mim depende. Quando eu dou aula presencial, eu demonstro bem menos e eu vou mais guiando a prática, eu vou caminhando pelo espaço, vou dando alguns ajustes necessários. Quando eu dou aula online, eu demonstro bastante. Eu faço a prática junto, ainda que eu saia, né, do asana, vou lá para a telinha, fico olhando a galera e tudo mais, dando dica. Mas eu demonstro, sim, também, bastante. Eu conversei com um professor, com o Cris, que eu achei interessante. Ele falou que ele não demonstra nenhum asana, ele só guia. Porque ele não quer que as pessoas copiem a estética. Ele quer que a pessoa entre na sua própria percepção de como se conduzir para o asana e tudo mais. E ele vai conduzindo a partir disso. Eu achei interessante também. Como que você faz, cara? Eu acho as duas abordagens muito boas. Eu uso muito dessa visão que o Ale traz, que como eu dou aula majoritariamente online, normalmente eu demonstro mais também junto, porque eu acho que muitas vezes é importante uma referência, né? Assim como, por exemplo, a forma do asana clássico, eu não acho que é necessariamente uma mira de preciso chegar lá, mas é uma referência. É uma referência para que, às vezes, a pessoa tenha, né? Então, eu gosto de trazer referência para as aulas online, porque como eu não estou ali para ver de todos os ângulos, eu acho que facilita a pessoa a buscar alguma coisa ali, mas eu sempre vejo os meus alunos com bastante qualidade, né? E eu tento ir trazendo direcionamentos e sempre falo, quem é meu aluno sabe, né? Eu sempre falo, não busca a forma, mas busca a sensação. Então eu falo, Sim. essa sensação, por exemplo, triconasana, eu sinto um espaçamento maior no lado tal, tenta expandir o outro lado, traz a respiração para cá, você sente que nas suas costas a respiração ocupa, espaçando ali. Então eu trago muito mais uma proposta de sensação que o asana facilita do que buscar a forma do asana em si. Mas normalmente eu demonstro aqui no sítio, que eu dou aulas presenciais, né, em retiros, aí eu demonstro muito menos também, porque eu estou ali, eu vou junto, às vezes eu até faço, mas quando as pessoas começam a fazer, eu já levanto, vou dar um ajuste, vou olhar para outros ângulos, né? Faço igual também. Boa. Bom, vamos que vamos. Acho que agora tem. Acho que já dá para diminuindo um pouquinho. Ah, tá. Clarissa Oca, minha aluna também maravilhosa, pergunta. Sem querer fugir muito do tema, mas acho tão importante quanto os asanas, como é a alimentação de vocês? Como é a minha alimentação? Ah, olha, minha alimentação já foi bem ruim. Comia pessimamente, não comia nada. Depois eu virei vegetariano. Fiquei muito tempo vegetariano. Depois eu me tornei vegano. Fiquei bastante tempo vegano. Atualmente eu voltei a comer algumas coisas de queijo. Então eu tô em casa, a gente só cozinha comida vegana. Eu e a Laura. Quando a gente sai, assim, tipo, às vezes a gente tem. Às vezes em casa também a gente compra algumas coisas que tem queijo e tal. Então eu sou vegetariano hoje em dia. Boa. Eu sou vegano, tá? Já tem alguns anos, já tem 5 anos que eu sou vegano. 5 ou 4 anos, acho que 4 anos que eu sou vegano, foi 2019 que eu fiz a transição. Mas além de ser vegano, porque eu acho que dá para ser vegano e comer horroroso. Só para deixar claro. Exato. Vegano não é uma classificação que eu acho É, boa para. isso é importante Né? falar. Porque eu conheço gente que come péssimo. Assim como eu conheço gente que come carne e come muito bem. Aham. Né? O que eu busco em casa é realmente uma alimentação boa para digestão. Então, a principal coisa que eu observo, e que aqui em casa a gente observa, é como é que a minha alimentação pode ser a mais leve para a digestão, porque às vezes a gente confunde o leve para a digestão com o que a gente tem como leve, por exemplo, salada. Pelo menos no olhar do Ayurveda, no olhar do yoga clássico, né? Alimentos crus são pesados para digerir. Sendo que muitas vezes a gente, na nossa visão moderna ocidental, comer uma fruta, comer uma salada seria um alimento super leve. Então, por exemplo, eu evito alimentos crus, não quer dizer que eu não coma, tá? Eu acho que eu tenho uma questão até boa. Eu evito alimentos crus, eu busco sempre alimentos mais cozidinhos, mais quentinhos. Eu acho que isso tudo facilita o meu processo de digestão. E hoje em dia, como eu estava muito magro, ainda sou bem magrinho, e estava precisando ganhar peso, então eu estava procurando uma dieta bem rica em gordura boa, para eu conseguir ganhar peso.
Tá? E uma coisa, só complementando, uma coisa que você falou que é importante, aqui em casa também, o bom é que a gente tem tempo para cozinhar. Então a gente faz o nosso próprio alimento e tal, isso. E a gente come muito bem aqui em casa também, assim, compra as coisas na feira e tal. Foi bom você ter pontuado isso, né? Ter uma dieta que seja bastante nutritiva, assim, né? E bem, sei lá, para mim, eu adoro cozinhar. Aqui em casa a gente manda bem nos pratinhos. Eu já vi vários vídeos de você cozinhando, montando mesa, comendo ali, acho que bom, deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente já tem todas as perguntas que foram previamente mandadas aqui na caixinha. E tem mais uma pergunta aqui da Denise 20 Carmona. É tranquilo praticar yoga todos os dias ou vocês acham legal dar uma pausa? Eu acho tranquilo praticar todo dia, dependendo de como você se sente. Tipo, se você sente que a prática diária faz com que você se sinta bem, o seu corpo está bem, é tranquilo. Se você está começando a praticar, talvez você, nos primeiros dias, assim, pensando na prática física, né? Você vai sentir uma dorzinha, desconforto, né? De começar, aquela começo, né? Mas tem vários alunos que praticam todos os dias e eu pratico todo dia também, mas já pratico há muito tempo, então é de boa. Eu acho de boa. Eu pratico todos os dias também e eu também acho bom praticar todos os dias, mas a grande pergunta que eu faço é qual Exato, não necessariamente fazer a mesma prática todos os dias vai te fazer bem, porque aí não vai de um lugar de reconhecimento das suas necessidades. exato. Lembra que lá no live, não sei se foi no começo ou no meio, mas eu falei, né? Para mim, uma boa prática de asana, ela vem de um lugar de reconhecimento. Precisa vir de um lugar de como eu tô e como eu quero me sentir. Essa prática satisfaz as necessidades e para esse lugar de reconhecer a necessidade e me direcionar para onde eu quero? Se sim, eu acho maravilhoso, porque muitas vezes pode ser que um dia eu queira super me estimular e eu faço uma prática super estimulante. No outro, às vezes, eu estou, como o Ale falou, né? Comecei a praticar, fiz uma prática mais estimulante, estou com dor. Essa outra prática do outro dia, ela tem que ser uma prática restaurativa. Você não pode só estimular, né? Ela tem que vir de um lugar de te trazer estabilidade e se pôr nesse lugar super a prática de yoga todos os dias. É isso? Bom, eu tenho a impressão de que pessoas que têm a mente mais clara, como vocês, até ri aqui alto, fazem menos refeições e não comem muito. O que você acha sobre isso? Nossa, eu convido. Quem que falou isso? Foi a Clarice Saoca. Clarice, venha passar um dia aqui em casa comigo com a Laura, você vai ver o tanto que a gente come. Eu como bastante, sim. Mas eu sou meio guloso, eu acho, assim. Eu como porque eu tenho muito prazer em comer. Eu acho que deveria comer menos do que eu como. Mas eu como bastante, assim. Eu tomo café da manhã, falando das refeições. Eu geralmente, antes eu pulava o café da manhã, teve época que eu pulava o café da manhã e isso me fazia bem, era tranquilo. Mas agora eu tomo café da manhã, depois a gente almoça, no meio da tarde a gente come alguma coisinha. A janta tem sido mais tranquila. Tem sido uma janta mais amena, assim, né? Tipo, não muita coisa e tudo mais, é pra dormir melhor. Mas no almoço, a gente come pra cacete, eu e a Laura. Tipo, a gente manda ver. Eu como bastante. Um café da manhã também, café da manhã às vezes parece um almoço nosso. Tem tanta coisa que a gente prepara, assim, tipo, além das frutas, pãozinho, faz shimeji, um tomatinho, tem um patê, tipo, a gente come bastante. Eu sei, agora estou falando com um cara aqui que manja muito de Ayurveda também, né? Tá na casa do médico, o médico dele mora com ele. Que da visão do Ayurveda, do jeito que eu como, tá tudo errado. Mas eu como bastante. Então, vamos lá. De acordo com a Ayurveda, de acordo com o Yoga também, tá? De acordo com, por exemplo, o Hatha Yoga para Deepika, ele diz lá que o yogi ele deveria comer 2 vezes ao dia, tá? 3 e nenhuma. Um yogi com a... E tem uma coisa importante aqui. Vamos dizer que isso parte de uma consideração que eu estou com a saúde boa. Não estou usando isso para um tratamento. Se eu estou com a saúde boa, os textos de Ayurveda e os textos de Yoga sugerem comer 2 vezes ao dia. Por exemplo, café da manhã e um almoço mais tarde, ou um almoço mais cedo e um jantar, né? E eu comia assim durante muito tempo e me sentia muito bem. Porém, recentemente, a partir desse ano mesmo, né?
por causa de uma orientação do Matheus, que é o meu médico, e um grande especialista em Ayurveda também. Ele falou: Caio, eu acho que para você vale a gente aumentar uma refeição, porque você precisa ganhar massa, você precisa conseguir comer mais. E eu não estava conseguindo, tipo, comer mais em 2 refeições. Eu chegava uma hora e falava: cara, não cabe mais, sabe? Ele falou: então vamos distribuir um pouquinho isso em 3 refeições. Então depende, percebe? Uma coisa que os textos de yoga falam e isso é muito surpreendente para algumas pessoas, o jejum não é indicado. E quando eu falo jejum, eu estou falando de jejum de pelo menos 24 horas, tá? Jejum para nós não é jejum intermitente. Jejum intermitente, para nós, é a alimentação correta. É você comer 2 vezes ao dia. Se você for reparar, você vai ficar umas 16 horas sem comer, né? Porém, no caso de pessoa, e lembra, prática de Hatha Yoga, de acordo com os textos, é prática intensa para pessoas que têm essa proposta de vida. Então, a vida da pessoa é uma prática de Hatha Yoga com muito pranayama, principalmente. E aí eles não recomendam o jejum porque falam que você perde força e nutriente para fazer a prática, tá? Então, assim, eu como mas 3 vezes por dia. Quando eu sinto que o meu almoço ou o café da manhã foi pesado demais, aí eu pulo uma refeição. E aí eu como 2 vezes por dia, que eu me sinto super bem, tá? Mas mais que 3 é, tipo, impossível, quase nunca. Eu não sinto nem espaço, não vejo nem aonde botar mais comida ali no caminho. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vocês comem doce? Eu amo, eu como muito doce. Eu amo doce. Bom, Boa. bom também. Ali, eu acho que é isso, cara. A gente tem muita coisa, mas assim, já quero outra live, porque eu senti que, porra, fluiu tão bem. Peraí, tem mais uma que é boa. Essa aqui é boa. Da Thai, Maga Thai. Buscar conhecimento no yoga melhora a prática de asanas, pelo que eu entendi, melhora procurar o conceito, as teorias do yoga, melhora a prática? Melhora no sentido, não no sentido eu vou conseguir fazer melhor o asana. Melhora no sentido, tipo, eu vou conseguir entrar num estado de subjetividade, né? Num estado de percepção, e aí a gente volta, né, no tema, asana como ferramenta meditativa. Eu vou conseguir entrar em lugares porque eu vou ter mais recursos simbólicos, né? Então, quando a gente está falando do corpo yogi, né? A gente está falando das nadis, dos chakras, dos vaios, ter o conhecimento disso, né? Buscar o conhecimento disso vai levar a sua prática para um outro lugar de sensações. Então, nesse sentido, melhora, né? Melhora não no sentido hierárquico, tá? Mas melhora, que assim, te leva para sensações diferentes. Tá? Eu concordo muito com a Lê. Eu acho que melhora muito. Né? Não é à toa que por exemplo, o meu perfil aqui, vocês veem que eu quase faço asana. Eu estou falando mais da parte teórica, conceitual, da psicologia do yoga, porque a minha busca, como eu falei nessa live várias vezes, o que importa é a sensação. E quanto mais você vai aprofundando, como a gente falou, né? Como é que os yogis antigamente olhavam para o corpo? Quais são essas questões dos chakras, dos panchamahabhutas, dos vaios, dos koshas, né? O que eu deveria sentir? O que esse asana traz? Isso eu acho que ajuda muito. Você tem uma referência de para que a gente faz isso? O que pode ser? Para onde eu posso levar minha mente? Como é que minha mente está? Para onde a minha mente vai? Isso eu também acho que ajuda muito. Então, exatamente o que o Ale falou. Não é pela postura em si, né? E sim pelo asana como experiência, né? Como atitude. Eu acho que a nossa tradução de asana ela é ruim, né? A gente traduz asana como postura, né? Em inglês eles chamam pose, que é como se fosse a pose, sendo que o asana ele é uma atitude, ele é uma experiência, né? O asana não é a postura, como o Ale mesmo falou, né? O asana é a experiência que você tem enquanto está naquele asana, que você, seu corpo e sua mente, elas têm ali. Eu posso muito bem estar fazendo uma postura linda. Se eu pegar uma ginasta e pedir para ela fazer uma postura, ela vai fazer, mas não necessariamente ela está em asana. Não necessariamente ela está com aquela atitude e tendo a experiência de asana. Então, eu acho que quanto mais você estuda o conhecimento teórico, conceitual, você vai entendendo a experiência do asana, a atitude do asana. Isso transforma a prática completamente. Exato. E isso que é realmente transformador mesmo, né? O asana enquanto experiência mesmo. Saber se permite se abrir para como ele te afeta, né? Exato. Exato. Ale, minha live maior da história até hoje.
com você e que eu amei. Eu poderia continuar demais, assim, que delícia. Obrigado Gostoso. por todo o seu conhecimento, por toda a sua forma acolhedora de trazer as explicações, de trazer o yoga, né? Eu sempre falo isso, eu falo, yoga para mim é acolhimento e eu sinto muito isso em você, muito. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu sorriso, seu carinho, porque é uma delícia realmente assim aprender com você. De verdade, vamos marcar outro porque eu quero mais. Vamos. E você quer deixar um recado final, alguma coisa? Eu quero agradecer a generosidade de você abrir esse espaço aqui para outras professoras, professores, né? Sempre está rolando lives aqui toda semana. Então, eu acho que isso é bem importante para a gente, assim, né? Para a comunidade, para essa sanga, assim, do yoga. Então, eu queria agradecer a generosidade. E para mim, assim, é sempre um prazer imenso, assim, porque eu também te admiro muito como professor. Tenho você como uma referência aqui para mim também. Então, fico muito feliz desse convite, fico muito feliz de poder ter se conhecido pessoalmente. A gente vai se ver lá no Festival de Yoga de São Paulo, né? Festival de Yoga Lifestyle. Estou feliz também com esse encontro. Então é isso. Queria agradecer por quem esteve aqui. Teve muita pergunta, achei bem massa, assim, né? A galera interagiu bastante. Agradecer também quem esteve presente e participando e compartilhando. Obrigado. É isso. Obrigado. Quando eu falei, né? Quem ainda não segue o Alê, clica aqui no título e siga. Se você não me segue também, clica aqui no título e me siga. Para a gente estar sempre podendo compartilhar, né? Eu acho que a gente tem muita sinergia na forma de compartilhar, em como enxerga o yoga. Então, eu acho que, enfim, a gente se soma muito. A gente, como santa, se soma muito, né? Então, vamos junto. Vamos que vamos. A live vai ficar salva, tá? Para todo mundo que está aqui. Aproveita para compartilhar com quem não pôde estar presente. E a gente se vê numa próxima, e muito em breve, podendo dar um abraço presencial. Exato. Valeu, Alê. Valeu, Caio. Até mais. Grande beijo. Tchau, Beijo. tchau. Boa semana. Eu também.